Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa e perfeita palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao versículo 10. O tema da nossa meditação nesse dia é a suficiência da graça. A suficiência da graça. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A suficiência da graça de Deus. Um dos motivos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios é a defesa do seu apostolado, a defesa do seu chamado, do seu ministério apostólico, já que muita gente em Coríntios questiona Paulo, critica, censura ele. Alguns dizem que ele é severo demais em suas cartas, mas fraco em sua presença. E Paulo traz como distintivos do seu apostolado o seu sofrimento por amor ao evangelho, o seu chamado especial, como Deus o conduz em meio às adversidades, em meio às lutas. Nesse trecho ele fala de suas visões celestiais que Deus deu a ele, e que se há um homem que poderia orgulhar-se disso era ele, mas ele não faria. E diz que para que ele não se orgulhasse foi-lhe dado um espinho na carne. O espinho na carne de Paulo já foi objeto de diversas especulações na igreja. Algumas pessoas imaginavam que esse espinho era uma enfermidade que causava muito sofrimento, uma limitação física, alguma dificuldade que Paulo tinha diariamente. Lutero chegou a afirmar que era um problema na visão, mas a realidade é que nós não temos certeza do que era esse espinho na carne. Mas era algo que fazia o apóstolo sofrer, isso nós temos consciência pelo texto. Ele roga a Deus que retire aquele mensageiro de Satanás, aquela situação que trazia dores a ele. Por isso a expressão espinho na carne. Trazia sofrimento, trazia angústia. Mas o Senhor responde a Paulo, e aqui nós temos uma grande lição. Por isso o tema da nossa meditação hoje é a suficiência da graça. O Senhor diz para ele, todas as vezes que ele ora, ele pede por 3 vezes para que aquele espinho na carne seja retirado, mas o Senhor responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho na carne foi para que Paulo não se gloriasse. Era uma limitação, era uma dificuldade que ele teria que conviver. E Deus mostra a ele: a graça te basta, a minha graça te basta. A graça é suficiente. Porque a graça de Deus nos mostra que Ele nos ama a despeito de nossas falhas, de nossas limitações, de nosso pecado, de nossa pobreza espiritual. Ele nos ama. Ele nos ama não baseado em nossos méritos, porque nós não os temos, mas sim no seu caráter. A graça de Deus é suficiente porque, sendo pecadores, falhos, Deus continua sendo o provedor, o sustentador, continua nos fortalecendo. A graça de Deus é suficiente e maravilhosa porque Ele nos usa como instrumentos em suas mãos, como instrumentos na expansão do seu reino aqui na terra, como instrumentos de salvação para homens e mulheres, pecadores e pecadoras. A graça de Deus é suficiente
porque ela é prova do seu amor para conosco. E ela mostra que é na fraqueza, na limitação, na dificuldade que ela se faz mais poderosa. Porque ninguém pode se orgulhar de não depender de Deus na sua obra. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu faço sozinho, com minha capacidade intelectual, com minha força, com meu poder, com meu dinheiro. Não. Tudo no reino de Deus é feito na dependência de Deus, no poder de Deus, sendo sustentado por Deus. Isso é graça. Isso é misericórdia, isso é compaixão. Paulo então percebe que é nas fraquezas, nas dificuldades, nas limitações que a graça se manifesta ainda mais poderosa. Já notaram que é nos momentos de adversidade que muitas vezes nos consagramos mais, oramos mais, lemos mais a Bíblia, nos dedicamos mais ao serviço do reino, nos envolvemos mais com a obra do Senhor, participamos mais da nossa igreja? A graça se fortalece na fraqueza, porque a nossa fraqueza manifesta a nossa pequenez, a grandeza do amor de Deus e a nossa mediocridade. O poder de Deus e a nossa fragilidade. Por isso, graça, porque Deus nos ama, sendo Ele todo-poderoso e nós, pó e cinza. A graça é suficiente, porque a graça nos sustenta em meio às adversidades. É ela que nos fortalece. Deus continua fortalecendo, conduzindo, guiando, orientando, mesmo em meio às mais adversas limitações, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais. A graça de Deus nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não chamou os poderosos para fazer a sua obra, mas chamou os fracos, aqueles que têm a noção do seu tamanho, que vão agir na dependência do seu poder. É só olhar o chamado dos profetas no Antigo Testamento. É só ver as características daqueles que serviram a Deus. Moisés disse que era pesado de língua. Jeremias disse que era só uma criança. Amós era boiadeiro. Todos eles tinham limitações e aos olhos humanos tinham diversas limitações. Mas é para que a excelência do poder fosse de Deus e não nossa. Esse é um tesouro que nós temos em vasos de barro. Paulo então diz, se a graça de Deus basta e o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós precisamos entender de uma vez por todas isso. O poder de Cristo se manifesta quando somos pobres espiritualmente e mostramos para Deus que dependemos da sua graça, que dependemos da sua força, que dependemos da sua ação sobrenatural em nossas vidas, porque de nós mesmos nós não conseguiremos fazer. O poder de Deus se manifesta quando mostramos todos os dias a nossa completa dependência de Deus. Mesmo sem recursos, mesmo sem condições emocionais, mesmo sem condições físicas, dependemos de Deus. E é nessa força, é nessa hora que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Ele termina dizendo, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele aqui acaba demonstrando para a gente o que é ser fraco. Olha os momentos de fraqueza. Fraquezas, injúrias, como muitas vezes somos caluniados e criticados, necessidades, limitações, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, estou forte. É nessa hora da adversidade que o poder de Deus se manifesta. Deus é gracioso. A sua graça nos basta, porque Cristo é tudo em nós. Cristo é nossa suficiência e sua graça nos sustenta diariamente. Se você tem enfrentado adversidades, lutas, lembre-se, a graça de Cristo te sustentará. Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.